Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus Santo, Pai, aqui está a sua serva, que vai trazer sua santíssima palavra, Pai, que o Senhor venha perdoar ela pelos pecados dela, perdoar por alguma coisa que aborrecer a Ti, e seu Santo Espírito, Pai. O Senhor venha usar ela conforme o Senhor quer, Pai, faça a sua vontade e o Senhor querer, Pai, diminua ela e cresça a Ti somente, Pai. Fala conosco, Pai, fala com a Tua igreja que precisa e necessita da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e as palmas para Deus. Jesus, amém? Amém. Livro de Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, do versículo 1, amém? Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Os irmãos possam sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O nosso Deus é perfeito, né? Maravilhoso é o Senhor Jesus. E Aleluia. a gente sabe que quando a gente vem para a casa do Senhor Jesus, nós saímos da nossa casa para prestar o nosso culto a Ele, mas na verdade somos nós quem recebemos. Verdade. Não é possível sair da presença do Senhor sem nada receber. Verdade. Generoso é o nosso Deus. Glória a Deus. Os estudiosos dizem que quando nós ficamos um longo período sem nos alimentar, que o nosso corpo ele começa a buscar reservas. Primeiro, reserva de energia, que se dá lá quando a gente ingere os carboidratos, ele vai se transformando em açúcar, enfim. E quando acaba essa reserva de energia, ele passa então a buscar aquela reserva de gordura que é produzida pelo fígado. E dizem também que essa redução dos níveis de açúcar no nosso corpo, depois desse período tão estendido, sem nos alimentarmos, que o corpo passa a ter uma fraqueza e o que eles chamam de estado de letargia, que é quando o estado físico dessa pessoa, ela fica com um nível de energia bem abaixo do normal, e aí ela começa a sentir como consequência uma diminuição da capacidade mental e física, sendo que o estado de alerta dessa pessoa já não é mais o mesmo nível. E não é, quando a gente fala quando não há mais essa reserva de substância, de energia, que a pessoa entra nesse estado de fome desesperador, por assim dizer, não é aquilo que a gente sente, irmãos. Quando a gente pula uma refeição e aí acha que a gente já está muito tempo sem nos alimentarmos. Eles dizem que a partir do 3º dia o nosso organismo já consumiu tudo que ele tinha de energia, de reserva de energia. Então imagine o que eram 40 dias e 40 noites. Imagine qual era o estado físico da pessoa do Senhor Jesus naquele momento. Considerando também que
o Senhor nos ensinou a jejuar. Então a gente começa a compreender dentro da razão humana que as reservas dele, de acordo com aquilo que diz a medicina, seriam menores do que aquele que tem um acúmulo de energia. E é exatamente esse é o estágio de fome, pensando em condições humanas, que o Senhor Jesus se apresentava naquele momento. E a palavra diz que então o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nesse momento ele vem ao deserto para tentar persuadir ao Senhor Jesus, para tentar convencê-lo de resolver ali o seu estado de fome, digamos assim, de um jeito bem rápido aos olhos naturais. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele se fez homem, mesmo sendo Deus. E ele venceu sem atributos divinos. Ele venceu, e nós sabemos tudo aquilo que o Senhor Jesus passou por todo aquele período, irmãos. E quando o diabo se aproxima dele, ele diz então: se tu és filho de Deus, anda que essas pedras se tornem pães. E nós bem sabemos que o Senhor Jesus tinha poder para fazer isso. Mas ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, irmãos, ela não se refere tão somente a nós nos alimentarmos da palavra de Deus. É isso também que o Senhor Jesus está nos dizendo. Mas ele fala também, irmãos, de um propósito, de um plano de salvação, que seria ferido se o Senhor Jesus utilizasse ali os seus atributos divinos. E o diabo bem sabia disso. E quando a gente medita nessa palavra, e quando a gente vê toda a astúcia e a tentativa do diabo para tentar ferir aquele plano de salvação, a gente se lembra do que disse um dos ladrões quando estavam lá no momento da crucificação. Lucas capítulo 23, o versículo 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas a gente percebe o tamanho da investida, né, irmãos? Porque o Senhor Jesus, ele não mediu esforços, irmãos, por amor das nossas vidas. A gente não cansa de dizer, irmãos, que o Senhor Jesus, ele se deu naquela cruz. Aleluia! Ele lá esteve porque ele quis fazer. Ele quis pagar o preço. Ele desejou pagar o preço pelas nossas vidas. Nós não servimos, ao contrário de muitos que dizem que o nosso Deus, ele era fraco porque ele foi crucificado. Não, o Senhor Jesus, ele se deu na crucificação. Ele tinha atributos para descer dali e fazer a história mudar, mas havia um plano, irmãos, havia um propósito. E ele foi como um Cordeiro Santo, como diz a palavra, que tirou o pecado do mundo por amor das nossas vidas. E o livro de Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 a 8, dizem assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. O que a gente precisa compreender, irmãos, enquanto igreja, é que tudo que o inimigo trama contra nós é para tentar parar o plano de salvação. E é exatamente isso que ele tentou fazer no momento em que ele tentou fazer com que o Senhor Jesus usasse ali os seus atributos divinos. E quando a gente começa a pensar, a gente se lembra, irmãos, que desde lá da fundação do mundo, lá com Adão e Eva, o diabo usou essa questão do alimento, e a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, não propriamente dito do alimento, mas para anular ali a relação entre Deus e o homem. Aquele ato de desobediência por parte de Eva comprometeu todo o propósito de uma humanidade. Aquele ato de desobediência, ela fez com que o pecado entrasse no mundo, que a morte, tendo a morte como salário do pecado, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e tudo aquilo que nós vivenciamos hoje em busca da nossa salvação. Ele com Eva queria anular o relacionamento entre Deus e o homem. E mais uma vez ele tenta ali anular o propósito de Deus e da sua salvação para as nossas vidas. Com a posição do Senhor Jesus na qualidade de homem e pensando em todas aquelas situações que o corpo estava naquele momento. A fome, ela é uma questão que nós temos que observar no mundo espiritual, irmãos. E aí a gente começa a entender a relação e a importância do jejum, como isso se relaciona no mundo espiritual. O quanto essa privação é importante no mundo espiritual. Uma questão que a gente pode observar é que quando a gente está doente, o primeiro sinal que a gente apresenta é a falta de apetite. A gente não sente vontade de comer. E aí a gente percebe que essa pessoa está se recuperando quando ela volta a se alimentar normalmente, passa a ter fome. Meu marido sempre briga comigo, ele sabe que eu estou bem. Quando a cada 5 minutos eu falo, estou com fome, né? E quando a saúde não está bem, a gente não consegue comer. E aí o Senhor Jesus diz lá no livro de João, no capítulo 6, o versículo 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. A saciedade aqui é na perspectiva espiritual. A fome aqui que o Senhor Jesus fala é remédio para o corpo. Aquele que tem fome, aquele que vem a mim não terá fome. Ele está falando ali que quando a gente tem fome dele, isso é remédio para o nosso corpo. Glória. Mas aquele que não come muito, irmão, que não tem muita fome porque come muita besteira, ou porque come fora de hora, ou porque acaba comendo algo antes da refeição principal, assim por dizer, e acaba não se alimentando como deveria naquele momento, daquela refeição que a gente chama de refeição principal. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Lucas, no capítulo 6, versículo 25, a parte A. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Tem muita gente, né, irmãos, sem apetite espiritual. Quando o Senhor disse ali, no livro de João, sobre ter fome, ele está falando ali que essa fome, esse desejo que nós temos da presença, da palavra, do conhecimento, de andar com Deus, isso
isso é remédio para nossas almas, Glória a Deus. para as nossas vidas, é cura para o nosso corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele diz aqui, ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome, ele está dizendo aqui daqueles que já estão fartos das coisas desse mundo, irmãos. E que se saciam com as coisas desse mundo. Que no momento em que a fome vier para ele, já não é mais tempo de cura, e sim de juízo, irmãos. Eita Deus. E é isso que a gente precisa pensar, irmãos. As pessoas hoje não se importam com coisa alguma. O mundo está cada dia mais difícil. A gente só quer sair daqui o quanto antes. A gente anseia pela vinda do Senhor. Amém. A gente crê nisso. E é por isso que a gente vive. É para isso que a gente espera. É para isso que a gente se esforça. Aleluia. É essa a nossa esperança, irmãos. Verdade. E diferente daqueles que sentem fome do pão da vida, que vem com a cura, que nos livra, que nos limpa todos os dias. A gente continua sendo pecadores, irmãos. Todos os dias a gente ainda acorda pecador. Mas a gente se esforça, irmãos, para sermos melhores, para que nós venhamos diminuir, para que o Senhor Jesus venha crescer em nós. Para as pessoas que passam por essa porta possam achar até que isso é uma simples reunião, irmãos. Mas isso aqui é muito mais do que um hospital, irmãos. Aleluia. As pessoas acham que nós somos seres perfeitos. Não, eu sempre digo ao ímpio, irmãos. Muitas vezes as pessoas querem nos criticar e falar que nós erramos. Nós erramos sim. Nós falhamos sim, nós pecamos sim. Mas nós desejamos todos os dias Amém. sermos melhores. Nós desejamos todos os dias agradar ao Senhor Jesus. Nós queremos todos os dias nos parecermos mais com Ele. Verdade. O que Ele cresça, que nós louvamos aqui, não é uma simples canção, é um desejo do coração. Amém. Que Ele cresça, que eu diminua, porque o amor dele realmente constrange, irmãos. O amor do Senhor Jesus, Ele nos constrange. A gente não consegue amar como Ele, porque o amor dele é perfeito. Mas nós o amamos. E Ele, com o seu amor que habita em nós, faz com que nós amemos também. E Ele nos transforma, nos faz melhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que se saciam com as coisas desse mundo, irmãos, quando tiverem fome, é a fome do juízo, irmãos, não vai ter mais. E o que é que fica para nós, irmãos? Como o Senhor diz aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É esse o nosso alimento, irmãos. O que fica para nós é que nós temos que ser vigilantes. Porque da mesma maneira que o diabo tentou aqui ao Senhor Jesus nesse momento, ele fez o mesmo com Eva. E a diferença de uma coisa para outra, irmãos, foi a obediência. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas. A obediência, irmãos. Não é ceder. Não é ceder à carne, não é ceder ao momento, não é fazer algo para resolver aquela situação, não. Eu sei quem tenho crido. É nele que eu coloco a minha confiança. É por ele que eu caminho. Então, que nós possamos observar os sinais das nossas vidas, irmãos. Do que a gente tem fome? Do que a gente tem fome, irmãos? Porque, mesmo conhecendo a palavra, irmãos, mesmo até conhecendo e memorizando os versículos, sabendo de cor, se a gente não tiver atento, irmãos, a gente começa a se encher daquilo que não é saudável. E hoje, eu e a missionária Márcia conversávamos
conversávamos até sobre isso. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente acaba acreditando nas coisas que aparecem por aí. É Jesus, irmãos, é só Jesus. A salvação só está em Jesus. A bondade, a fidelidade, é só Jesus, irmãos. É só Jesus. Ela conhecia Deus, Glória a Deus. conhecia a palavra de Deus, mas ela deu ouvidos e se alimentou daquilo que o Senhor havia dito para não tocar. Gênesis 3, capítulos 2 e 3 dizem assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E mesmo conhecendo, mesmo tendo ouvido, ela desobedeceu a palavra, irmãos. Mas o Senhor Jesus não. Ele disse, ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Glória a Deus. Deus. Aleluia, vamos fazer a obra do Senhor Jesus. É possível entender a oposição, irmãos, o contraste entre esses dois posicionamentos. Como diz lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, a parte B diz: Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em ambos os contextos aqui, o que o diabo queria era a desobediência. Consegue, irmão, entender por que é tão importante a gente conhecer a palavra do Senhor? Por que é tão importante a gente andar em comunhão? Porque quando a gente anda em comunhão, a gente conhece o Deus a quem a gente serve. E quando a gente lê a palavra, a gente o conhece um pouco mais, irmãos. E aí não tem espaço para desobediência nas nossas vidas. Quando eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de um dia que eu fui fazer uma endoscopia. E a gente sabe que recebe uma sedação e a gente, perde os sentidos e entra em repouso. E eu me lembro de acordar naquela salinha de recuperação e ouvir uma pessoa falando que não conseguiu fazer o exame por diversas vezes porque tomava muita medicação e porque sofria de depressão. Então aquela medicação não fazia, aquela anestesia não fazia sentido, não fazia efeito, melhor dizendo, nela, por conta das medicações, e ela não conseguia. E eu me lembro que, com aquele mínimo de consciência que eu tinha, porque eu só ouvia muito distante, eu me lembro de ter dito para aquela mulher: Mas Jesus cura, porque eu fui curada por Ele. Mesmo quando a gente parece não ter consciência, irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. A gente conhece o Deus a quem a gente serve. E mesmo, irmão, diante de uma situação, a gente sabe o que Ele faz. A gente conhece o Deus a quem a gente serve. Nós sabemos que Ele cura. Se Ele falou que cura, Ele cura. Se Ele falou que sara, Ele sara. Que Ele dá renovo, Ele dá renovo. Que Ele prospera, Ele prospera. Ele faz, irmãos. Ele é poderoso. Nós estamos, irmãos, na contramão do mundo. E o que o mundo diz, e que infelizmente muitas igrejas apregou, é sobre tudo que a gente precisa se encher para se ter prazer, tudo que a gente precisa ter para estar saciado com as coisas dessa terra, com dinheiro, com posição, com tantas situações. É isso que eles pregam, é isso que o mundo prega, irmãos. Mas o mundo espiritual diz que quanto mais vazio nós estivermos, mais de Deus nós vamos ter em nós, irmãos. A gente não tem que estar cheio e saciado pelas coisas do mundo. Não, nós temos que estar vazio das coisas do mundo. Nós temos que estar cheio da presença da palavra de Deus, irmãos. Quanto mais fome, quanto mais sedentos
nós tivermos Glória a Deus. mais cheio de Deus, nós vamos estar, irmãos. O mundo diz que nós temos que estar cheios e a Bíblia diz que nós temos que ter fome. Fome da justiça do Senhor Jesus. Como diz João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Amém. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. São dessas coisas que nós temos que nos encher. Esses dias eu estava voltando da escola e eu peguei um aplicativo e estava conversando com o motorista e ele disse que era estudante de medicina e que sentia muita vontade de ser professor e contar algumas coisas que ele aprende no curso. E no meio da nossa conversa ele disse que além de todos os exercícios físicos que a gente tem que fazer, da boa alimentação e do repouso, a gente tinha que se atentar porque existe uma hora certa. Ele explicou que existe uma substância que só o nosso fígado produz e que essa substância ela só é produzida das 10 às 4 da manhã. E que é importante que o corpo esteja num estado de repouso, stand-by eles chamam, né? Para que essa substância seja produzida. E aí eu me lembrei, irmãos, lá do Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aleluia. E eu me lembrei, irmãos, porque a gente pode pensar nesses dois sentidos, né? Naquilo que aquele médico dizia, pensando no repouso natural, daquilo que vai nos ajudar a produzir coisas para o nosso corpo físico, mas também que não é quando a gente corre, irmãos, e faz tantas coisas para tentar nos alimentar e para dizer que estamos saciados ou satisfeitos. O Senhor, enquanto a gente repousa nele, enquanto o nosso descanso está nele, ele nos dá. Glória a Deus. Não é pela força do nosso braço, irmãos, nunca vai ser. A gente não precisa, porque a gente não é capaz. Sem mim, nada podeis fazer, e a gente não pode, irmãos. Eu tenho certeza que todos que aqui estão podem testemunhar isso. Sem mim, nada podeis fazer. Salmo 62, o verso 10, a parte B diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Não coloque o seu coração nas coisas desse mundo, irmãos. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu lembrei do nosso irmão Carlos, hoje evangelista, né? Um dia ele disse sobre esse altar que tem um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Amém. E é verdade, irmãos. Amém.